ao top de 5 segundos. Sessão na Câmara de Itapiraí em rede mundial. Com a graça de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Itapiraí, realizar-se nesse dia 19 de maio de 2025. Determino a leitura da primeira chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorvílio Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Ausência justificada. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Determino a todos que fiquem em pé para a execução do hino municipal.
Um minuto de silêncio para o pai da Beth França. Mais alguém? Um minuto de silêncio. Determino a leitura da ata da 7ª sessão ordinária. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata, somente a votação. Todos de acordo? Sim. Dispensado. Declaro aberto o expediente interno e solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Projeto de Lei número 012/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 12/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional, especial e da outras providências. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vim para a presença de Vossa Excelência, com a finalidade de encaminhar o projeto de Lei 012, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, destinado a atender despesas da Festa do Gengibre, cujos recursos serão do Governo Federal através do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme o programa 690/2025-0013. Para tanto, requeremos que sua tramitação ocorra em regime de urgência. Valor da suplementação, aliás, do crédito adicional, é de R$ 961.280, como já disse, oriundo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa de Pequeno Porte, projeto que depende desta casa para sua votação e aprovação, para que o prefeito possa assinar o convênio, criar a dotação e receber o recurso. E tendo em vista que ele disse que, devido ao atraso do envio da comunicação do Ministério e também do número, esse número que eu acabei de citar, porque sem ele não dá para fazer a lei e nem colocar no orçamento do município, e devido a ser um recurso que vem diretamente do Ministério, necessita sua aprovação em regime de urgência. É o que eu tinha a dizer. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a pauta da ordem do dia da presente sessão, devido já contar com os pareceres das comissões permanentes. Eu só gostaria de saber, esse recurso que está vindo agora, dá para a festa, quer dizer, o município não vai precisar complementar com nada, né? Só esse recurso é o suficiente para a elaboração da... Não é o suficiente. A festa do gengibre hoje ela fica mais de 1,5 milhão. Então esse dinheiro aí é somente para a parte estrutural da festa, né? Já faz anos que a festa ela custa para o município mais de 1,5 milhão para o município, através de tanto recurso estadual, que o município sempre conseguiu, através de patrocinadores, e uma parte da prefeitura que ela sempre coloca a maior fatia. Porém, o que está mudando esse ano é que o governo federal está mandando aí quase 1 milhão pela primeira vez, né? Estamos recebendo esse valor aí do governo federal
de quase R$1 milhão destinado à festa do gengibre para infraestrutura da localidade, para estrutural, não para shows, né? Então, o governo federal vai bancar toda a estrutura do evento da festa do gengibre e o município, juntamente com os patrocinadores, banca-se a parte de show do evento. Senhor presidente, o que entra na estrutura? Você tem um palco, vai ter o que? Iluminação? Tudo palco, que se caso precisar, Som. iluminação, som, Segurança da festa. cobertura, piso, os stand, entra tudo. Barraca, tudinho. Essa parte. Após a leitura do projeto de lei, encaminha para a pauta da ordem do dia da presente sessão, devido já contar com os pareceres das comissões permanentes. Solicito ao segundo secretário da Câmara da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 237 ao 249, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando será realizada a manutenção e ou troca da tampa de bueiro existente em frente ao supermercado Irmãos Ice. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vou aguardar, não sei se vocês passaram por ali, está quebrado, né? Risco de alguém enfiar o pé ali dentro e se machucar, mas vamos aguardar. Só uma parte, mas se fosse só ali, estava bom. Pois é, Tá pois certo? é. Então, tem que pedir para fazer essa fiscalização, essa realização no município inteiro. Que lá no bairro do Quaresmal não são uma, tem várias tampas. E até eu já fiz requerimento pedindo para fazer esse levantamento, né, para fazer limpeza e, como diz, e fazer as tampas, né, retornar as tampas de novo, está lá tudo aberto, não é só em frente ao mercado isso. No bairro do Quaresmal está quase tudo. Substituir, né? Tem que substituir todas as tampas. E fazer a limpeza ainda. César, ali perto da sua loja arrumou ou não? A da esquina? É. Eu acho que não ainda. Então, não é só ali, você podia alterar esse requerimento, pedir só para fazer no mercado isso, pedir para fazer um levantamento no município. Então, eu já pedi, mas também não fez, eu podia refazer, né? Sim. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 238. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis, através de planilha detalhada, qual valor foi gasto com a realização do evento do Dia das Mulheres. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vou aguardar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 239. Requer do secretário de Estado da Educação que seja informado como se encontra o andamento do projeto de ampliação da Escola Estadual Coronel João Rosa, bem como da cobertura da quadra existente no local. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Bom, eu e o vereador Chicão, né? Aliás, todos os vereadores estão cobrando, mas eu e o vereador Chicão, a gente foi, não me lembro quando, lá conversar com a diretora, Tereza. isso, dona Tereza, Eu que me voto também tivemos. e ela falou para nós que a cobertura da quadra aqui do João Rosa já estava para sair, que ia sair esse ano, e nós perguntamos também de um projeto de ampliação para aquela parte ali do gramado. Tem um projeto de ampliação que o próprio governo fez, e a gente falou se queria que agilizasse com, né, tentasse correr atrás de algum deputado, alguma coisa. Ela falou que não precisava. Mas a gente já está no final de maio, né, e até agora a gente não viu nenhuma movimentação, então vamos mandar direto para o Estado para a gente estar vendo a resposta deles. Tá certo, mesma resposta para a gente também. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 240. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações.
Seja informado a esta Casa de Lei se o Poder Executivo já tem a previsão do orçamento que será utilizado na Festa do Gengibre, informando o valor e a descrição dos serviços. Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vou aguardar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 241. Requer da Gerente Executiva do Governo, Gigov, que seja informado a esta Casa de Lei se há possibilidade do carro forte se dirigir ao nosso município sem custo, para que possa fazer o transporte dos valores arrecadados pela lotérica da cidade. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, na segunda-feira passada, nós recebemos os comerciantes aqui na Câmara. Tivemos uma reunião onde eles falaram das queixas deles, né, o que eles queriam que a gente fizesse pelo comércio local, mas a principal reclamação é a falta da lotérica, é a falta de um banco, porque as pessoas vão para outra cidade e acabam gastando lá, então o comércio está muito enfraquecido. E aí eu fiquei de conversar com a Sara, que é a dona da lotérica. Isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira eu conversei com ela. Daí ela falou assim que ela falou assim: Denise, vocês considerem a lotérica fechada quando descaracterizar, quando tirar aquelas placas da lotérica, vocês podem considerar que não vai abrir mais, que realmente fechou. No momento eu estou em negociação com a Caixa. E ela falou da questão do carro forte, né? Porque é caro para vir para o município, mas ela está brigando para vir sem custo. Então, reforçando o pedido dela, estou mandando esse requerimento para a Caixa para ver a possibilidade. Eles responderam o nosso ofício, falando... Claudinei, será que dá para colocar a resposta? Não. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Essa foi a resposta que a Caixa, o Gigov de Piracicaba, que é o responsável por Tapiraí. Eles falam que não tem o que fazer e que não tem nem como abrir um tipo de um posto, uma coisa simples, presencial, que não tem o que fazer, que tem os canais digitais e é basicamente para a população se virar. Então, assim, a gente é muito cobrado por essa questão, estamos correndo atrás, tanto de políticos quanto da própria Caixa, mas está difícil. Por outro lado, aí ela também comentou comigo que talvez sexta-feira, se ela tivesse uma resposta, ela estaria abrindo. Não falei mais com ela, hoje eu conversei com a Larissa, do Sebrae. A Larissa falou que elas conversaram, e que vários donos de lotéricas estão agindo dessa forma. Eles fecham em forma de protesto, para dar uma pressão na Caixa, para a Caixa ceder algumas coisas que eles estão pedindo. E parece que ela conseguiu alguma coisa. Não digo que seja o carro forte, mas ela conseguiu alguma coisa, e ela falou para a Larissa que daqui 10 dias ela abre. Então, vamos aguardar, tomara que seja verdade, porque a gente precisa demais da lotérica. Vamos aguardar, mas a gente continua batendo na tecla, né, os vereadores, a prefeitura está tentando, né, ao máximo trazer a lotérica de volta para Tapiraí. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 241. 242. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Lei se o Poder Executivo já solicitou junto à concessionária de energia elétrica a ampliação da iluminação pública ou se pretende colocar poste com iluminação de LED na rua Laureano Vieira Martins. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Esse já foi um pedido verbal. É uma rua que fica no centro, mas está muito escura, né? Traz risco para os moradores ali, como em todos os lugares que tem baixa iluminação.
mas vamos ver qual vai ser a resposta que eles vão mandar, porque ali um poste resolve. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 243. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há estudo para aprimoramento do plano de carreira municipal, como exemplo a inclusão da evolução funcional e gratificação por desempenho. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, o plano de carreira, ele foi criado, esse que está vigente, em 2013. E desde que ele foi criado, fala nesse plano que após ia ser criado um plano de evolução funcional para valorizar o funcionário, para ele não estar saindo, né? Enfim, o próprio tribunal cobra a gente também em relação à saúde, porque ele fala que se um médico vê um plano de carreira bom, é difícil ele sair do município. E então, nós estamos em 2025 e a gente precisa que o bom funcionário seja valorizado, né? Isso já passou porque a gente tem muitos bons funcionários, mas eles acabam se desmotivando. Então, a gente precisa de uma posição aí do executivo para poder estar valorizando o bom funcionário. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 244. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja enviado as respostas dos questionamentos levantados pelos comerciantes conforme as perguntas contidas na ata em anexo da reunião realizada no dia 12/5/2025, nesta Câmara Municipal. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, como eu falei, né, na segunda-feira passada a gente se reuniu aqui com os comerciantes e eles fizeram, né, deram algumas ideias, fizeram algumas reclamações, alguns pedidos, e nós fizemos uma ata dessa reunião. Então, eu gostaria que o executivo respondesse por escrito esses assuntos que foram abordados na reunião. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 245. Requer do secretário de Estado de Segurança Pública que seja informado a esta Casa de Leis quais ações serão tomadas pela Polícia Civil e Militar em relação aos pequenos traficantes existentes no município de Itapiraí. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, tem mais um outro requerimento aí que vai complementar. Esses requerimentos vão direto para o secretário de Segurança do Estado. Eu sou cobrada, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Porque, como a gente fala, tudo bem que eu sei que tem uma questão de lei, de denúncia, mas assim, nós sabemos, né, meio que sabemos aonde que vende droga. A gente meio, né, eu sei que precisa pegar com certa quantidade, mas eu quero saber direto do secretário de Segurança qual é a ação que ele está fazendo para essas pessoas que vendem droga no município. Isso está impactando demais na área da saúde, porque as pessoas estão usando droga e estão, sei lá, comendo o cérebro da pessoa. A gente tem vários casos aí, que aí fica, né, uma pessoa adicta com problema mental, que não vai sarar nunca. E a família não quer essa responsabilidade para ela. Então, assim, está difícil. Aí, se você leva na Santa Casa para pedir vaga, o Estado não dá a vaga, né, não fornece a vaga, porque esse é o caminho. O caminho correto não é pôr numa clínica, nem pode. Existe um prazo, a lei permite, é só um pequeno prazo. Você não pode tirar o direito de ir e vir. Então, a gente está numa situação como se a gente estivesse rodando atrás do rabo. Porque, assim, tem cada vez mais pessoas sequeladas por droga e não tem a parte da saúde mental.
Entendeu? Aí a gente está ficando com várias pessoas que você não sabe fazer, mas assim, o que o Estado, a parte da segurança, está fazendo para isso? Né? Eu quero saber direto da boca do secretário. A minha opinião é o seguinte, nós ainda estamos num país onde traficante é chamado de doutor e os professores são chamados de tio e tia, né? Já começa por aí. A verdade é que assim eu interpreto, é minha interpretação. Se eu estiver errado, alguém me corrige. O cara foi pego com X de droga, não dá nada. Agora é engraçado, né? O cara que é pego com um pacotinho de queijo ralado do mercado, ele leva um couro, ele vai preso e não tem direito a nada. Agora, se você pega um queijo ralado, é 50 gramas, que eu me lembro muito bem. Se você for pego com 50 gramas de droga, eu creio que não dá nada. Então, que país é esse? Como que pode dar certo um país desse? Né? Como é que pode? Aí, pode transportar 50 gramas, o cara leva 50, volta, pega 50, volta, pega 50, volta, ele trabalha a noite inteira em paz. A noite inteira em paz. E a justificativa do policial bom, o policial bom, a gente aceita a justificativa que eu não posso fazer nada, realmente vai fazer o quê? Porque prende agora e de manhã está solto. Temos um judiciário que trabalha obedecendo leis essas que são motivo de piada no nosso país. São piada. Eu não vou citar se é esquerda ou se é direita, nem preciso citar, porque sabe quem fez. A verdade é essa. A verdade é essa, né? São leis que saem de dentro do poder legislativo para beneficiar vagabundo, para beneficiar esse monte de traficante que está aí, destruindo famílias, né? Agora, esses tempos aí, queriam cobrar tudo que é tipo de imposto da igreja. Vá cobrar do traficante. Vá cobrar imposto de traficante. Entra lá na boca. Sobe lá no morro. Aí que eu quero ver atitude. Infelizmente, ótimo, parabéns à vereadora pelo requerimento, mas realmente revolta. Revolta. Você vê um cara que dirige bêbado, atropelar 2 meninas, some do local, não presta socorro, aí ele se apresenta, entendeu? Paga uma fiança irrisória e sai pela porta da frente da delegacia. Semana passada eu assisti 2 moleques, 2 vagabundos, entrou na casa de um idoso, bateu no idoso, bateu na esposa dele, limpou a casa do velho, no outro dia estava solto. Pode dar certo esse país? Não pode dar certo. Lembrando que eu falo Polícia Civil, Polícia Militar, né? Eu não estou me referindo aqui, assim, aos nossos funcionários daqui do município, que eu sei que eles fazem um excelente trabalho. Fazem. Só que como muitas vezes eles falam, chega lá, a gente prende, a nossa parte a gente faz. Sim. Mas aí, por isso que eu falo, o outro requerimento vai complementar esse. Sim, e lembrando, nós agradecemos ao trabalho aí da nossa Polícia Militar e agradecemos da Polícia Civil com ressalvas. Lembrando que nós precisamos de um atendimento muito melhor na Polícia Civil. Precisa de delegado, precisa de investigador, porque o que está aí não é investigador, é escrivão. Nós precisamos de um investigador fixo no município. E quantos de nós já foi no DEINTER pedir? Quantas vezes já fomos lá? E nada foi feito até agora. Então, senhor secretário da Segurança, por favor, olha por Itapiraí. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 246. Requer do secretário de Estado de Segurança Pública que intervenha junto aos órgãos competentes para que seja destinado foi o que eu acabei de falar. Eu não tinha visto, viu? Desculpa, vereadora, mas não tinha visto mesmo. Desculpa, pessoal, vou reler. Requer do secretário de Estado de Segurança Pública que intervenha junto aos órgãos competentes para que seja destinado delegado e investigador fixo para atendimento ao município de Itapiraí. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Bom, sobre a Polícia Civil, a nossa querida amiga Zimar, né, funcionária da Prefeitura, mas já está há anos ali na delegacia, o Jerônimo, assim, eles fazem o que eles conseguem, né, além do que eles conseguem. Um delegado por mês, se eu não me engano, existe um rodízio, mas investigador não tem. Esse negócio também de delegado responder à distância é complicado. A gente entende que pode ser que eles não mandem um delegado fixo para cá.
mas alguma coisa eles têm que fazer. Eles não podem abandonar o município do jeito que está abandonado na questão da segurança. Vereador, o artigo 5º da Constituição Federal, ele garante igualdade a todos. Uma das coisas que estão incluídos no artigo 5º da Constituição Federal é o direito à segurança, ao ensino, à educação e saúde. Então, segurança é dever do Estado. É dever do Estado. Está na Constituição, é dever deles. Então, se não tem para nós, está faltando cumprir o dever. Isso é fato. Isso é fato, né? Outra coisa também que a gente vale a pena comentar, a reclamação. Desde que o serviço da Polícia Militar é através do Copom, dificultou para muita gente, porque tem gente que não sabe se expressar direito. Tem pessoas de idade que não sabem se expressar direito, né? Faz falta o telefoninho de orelha antigo, que a pessoa ligava, aqui é o Zé do bairro tal, tô aqui, ó, tá tendo tal coisa. Era muito mais prático. Outra coisa, boletim via internet. Como que um idoso que sofre uma agressão vai fazer um boletim desse? Como que uma pessoa sem estudo, que sofre um furto, um assalto, uma agressão, vai fazer um boletim de ocorrência? Então, infelizmente, são serviços que melhoram o atendimento, aceleram algumas vezes, mas por muito outro lado atrasa, né? Infelizmente, são coisas que não tem como voltar mais atrás, né? Aqui eles ainda fazem o boletim presencial, né? Existe o boletim online, mas aqui tanto a Zimar quanto o Jerônimo continuam fazendo o presencial. Só que em dias úteis, né? Sim, e a maior parte dos sinistros, das QRUs que a gente fala, é final de semana. É de sexta-noite em diante. Então, fica deficiente o serviço, com toda certeza. Sim. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 247. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis como está sendo realizado o armazenamento dos equipamentos da agricultura familiar na garagem municipal Chico Matias. Enviar fotos dos equipamentos e do local de armazenagem. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vou aguardar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 248. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis como o Poder Executivo realiza a avaliação dos funcionários municipais, tanto os novos como os de carreira, qual o processo e se existe punição prevista para o mau funcionário e que seja informado quais ações. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, ter a gente como funcionário, né, Dorvilho? A gente sabe que existe o bom funcionário e o mau funcionário. E o mal acaba sobrecarregando o bom. E aí vai se empurrando com a barriga. Então, precisa urgente criar alguma coisa aí, algum protocolo, alguma coisa, porque não é porque tem um mês ou 20 anos de casa que a pessoa vai ficar fazendo o que ela quer. Tem que ser cobrado mais, sim. Porque os funcionários bons estão com a saúde mental abalada, sobrecarregados. Isso não é justo. O bom funcionário vai acabar se tornando mau funcionário por causa disso. Então, e a gente acaba não vendo, por isso também, população, que quando a gente pede, quando vocês reclamam, o ideal é que a gente faça por escrito, com o nome mesmo da pessoa certinho, fulano de tal me maltratou, não fui atendido, porque assim, isso serve de documento para a prefeitura, para a gente estar pedindo uma punição e, de repente, até a abertura de uma sindicância, porque a gente não pode deixar isso acontecer mais. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 249. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações.
Seja informado a esta Casa de Leis se o Poder Executivo tem veículo disponível para fazer o transporte dos alunos que estudam no período diurno na ETEC de Piedade. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Bom, nós já fomos na São João, né, pedir melhorias no transporte. Eu, César e Chicão? Quem que foi que eu não lembro? Nós dois só, né? Mas os outros vereadores também estão correndo atrás, e eles alegam que não dá para colocar mais ônibus, que a linha não se paga, que por causa do transporte da gratuidade de Piedade, a coisa já não era boa. Depois que Piedade colocou o transporte municipal gratuito, assim, a arrecadação da São João foi lá embaixo. E eles têm muita gratuidade, né? Poucas pessoas pagando passagem. Então, assim, e nós tivemos um episódio, todos os vereadores já vêm batendo nessa tecla, e não sei, de repente a prefeitura, acho que chegou a hora de, se a gente não consegue resolver essa questão do transporte, né, municipal com esse ônibus, se a gente poderia colocar esse ônibus para estar levando esses alunos para a ETEC, porque é uma judiação. Eles saem cedo daqui, chegam tarde, eles não podem nem sentar, porque eles correm o risco de ser agredidos, como eles já foram, estão cansados, são jovens, né, jovenzinhos, e alguns, né, não todos, lógico, mas alguns idosos ou outras pessoas julgam, né, falam, você é jovem, você tem que vir em pé, dar lugar para uma pessoa. E como já ocorreram diversos episódios, então eu queria que a prefeitura pensasse com carinho, pegar um ônibus aí para fazer esse transporte. Para Piedade, né? Isso. Então, antigamente tinha, porque cortaram agora então. Tinha um ônibus que levava os alunos para Piedade? Não, Acho que não. dia não. Na verdade, antigamente eles pagavam van. Não, tinha um ônibus. Não, nunca teve. Não, opa, e o ônibus da prefeitura levava, eu sei Não. disso. Não tem porque é particular, né? Não. Até que é escola particular. Então, mas eu sei disso. Até então, porque mas não isso, tinha então, mas tanta a criança prefeitura antes. deu ônibus uma época para os alunos fazer o curso particular. A prefeitura dava um ônibus passe, que não era era de passe? sábado. Não, tinha um ônibus que saía daqui de sábado para as pessoas fazerem um curso. Ele saía daqui no sábado. Mas não era para a ETEC. Não era para a ETEC, mas ele passava por Piedade. Vereadores, estive conversando a respeito disso aí. Isso aí é uma demanda antiga. Toda vez que já tentamos até descentralizar uma sala da ETEC aqui para Itapiraí, são várias tentativas para tentar melhorar o transporte. Eu não acredito no poder público fazer isso. Estou falando por mim, que eu não acredito isso. Me falaram, estava conversando com o pessoal, inclusive amanhã nós vamos estar na Artesp, vamos estar conversando a respeito de uma ideia que foi passada para mim, que amanhã a gente vai tentar trazer essa ideia, mesmo que não seja assunto da pauta lá. É assim a ideia. Nós temos hoje uma média de, eu não sei, perguntaram, eu não sabia responder, quantos alunos que vão à noite para Sorocaba? Sabe dizer mais ou menos? 100, 150? Tá. Houve uma ideia de criar junto da Artesp uma linha nova de Itapiraí, saindo 5 horas da tarde, 15 para 5 da tarde, de Itapiraí para Sorocaba. Linha circular, tá? Que a Artesp autoriza uma nova linha, um roteiro novo, saindo 5 horas da Itapiraí, passando por Piedade, que seja, e direcionando Sorocaba e voltando todos os dias, inclusive os finais de semana, tá? Criando essa linha, o governo do estado pode subsidiar em 100% o pessoal da faculdade. Aí sobraria, ou vamos dizer assim, eles pegariam com uma espécie de circular, já para isso. Claro que o circular abrangeria também as pessoas comuns, uma pessoa que quer passar um final de semana aqui em Itapiraí e voltar para casa, tudo isso aí, é um circular. Mas ele sairia lotado de Itapiraí já com destino a Sorocaba, voltando. E aí sobraria esse recurso para direcionar para o pessoal da ETEC de manhã. Então é uma pauta
muito interessante para estar levando para a Artesp. Gerson, mas que linha? Porque a São Criar uma João... nova linha. Tá, Aí, mas qual empresa? Porque a São João não. já sai daqui 5h20. Perfeito. 5h20, né? Uma nova empresa, aí a nova empresa seria subsidiada pelo governo. Aí, por exemplo, vamos dizer assim, aí qualquer um. Essa linha já é da São João. Aí já conversei dentro da São João. A São João falou, se tiver uma nova linha subsidiada pelo governo, porque aí o governo pode subsidiar o transporte do escolar em 100%. Você entendeu? Não, é interessante. A gente pode conversar, mas então, o meu medo... a São João interessa para ela. O meu medo é chegar lá, largar os alunos em Sorocaba e... Não. Aí é uma linha criada pela Artesp, tá? Criada pela Artesp, a São João, que seria a concessionária da Artesp, interesse deles. Aí o seu aluno, aí é um circular, vai sair 11h30, dali, vai sair 5h30, é como se fosse circular. Se o aluno perder o horário, é problema dele. É uma nova linha circular. A diferença que hoje nós temos demanda, e essa demanda é paga pelo governo. Então, pela São João interessa. Mas o meu medo, Gerson, é chegando em Sorocaba, por exemplo, eles largarem eles num terminal e eles terem que ir sozinho para a faculdade, para... Tudo é de conversar. Porque aí é outra condução. Por exemplo, quando se cria uma linha, você determina a locação da linha. Em vez de elas passar pela rodoviária de Piedade, ela pode passar por fora, ela pode passar pela General Carneiro, ela pode passar pela... Você cria uma linha, então a gente vai fazer um estudo na criação da linha. Então essa linha vai atender o Anhanguera, não vai atender 100% do transporte do universitário, não, porque são várias linhas, são vários lugares, mas uma demanda muito boa pode ser que seja atendido. Se eles colocarem de domingo, o pessoal já vai ficar feliz, né? Se eles colocassem o ônibus de domingo e já aumentasse... Aí quando é lei, a gente, inclusive, né, já seria outra pauta, vereadora, para a gente dar Artesp, nós vamos adiantar amanhã alguma coisa, né? É justamente o transporte do domingo e feriado que não tem. Mas isso aí é outra pauta, eles pediram para a gente fazer uma pauta, amanhã a pauta é realmente sobre a Serra Nossa, sobre hospedagem, sobre as carretas, são todas essas pautas. Mas nós vamos adiantar alguma coisa nesse sentido lá. Beleza. Tá bom? Tá bom. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito a secretária da mesa diretora que faça a leitura dos seguintes requerimentos. Requerimento 250 e 251, de autoria do vereador Chicão. Requerimento número 250/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se o Poder Executivo já deu entrada com o pedido de isenção de pedágios de ambulâncias e carros da saúde, junto à Artesp e CCR Sorocabana. Se já pediu, enviar cópia dos ofícios. Caso não, informar o porquê. Justificativa. Tal informação se faz necessária, haja vista que o município não pode arcar com os custos de pedágio de ambulâncias e carros da saúde, pois o valor do mesmo é alto e poderia ser utilizado para melhorias do município. Vereador Dorival Teodoro Bento. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Não, senhor presidente, esse requerimento eu fiz porque agora há poucos dias estivemos lá no gabinete, né? O vereador Zé Pires também estava lá, Denise, o vereador Fumaça, né? E nós, na demanda lá, negócio de saúde, essas coisas, por mais recursos, né? Tá na Santa Casa. O prefeito alegou que está difícil porque tem várias demandas. E uma das demandas que ele falou, eu fiquei até meio surpreso, que eu não sabia, que hoje as ambulâncias estão pagando pedágio. Sim. Que hoje as ambulâncias estão pagando pedágio. Então, para não pagar o pedágio, estão indo aqui por Ibiúna agora. Os carros da saúde. Os carros daí estão... A ambulância mesmo não paga. Paga, mas a gente isso, tem duas, então, três. Uhum. Mas o... Isso, então, pedindo a isenção. Sim. Né? Porque o prefeito vai dar mais ou menos R$200 mil no ano. Sim. Então, com esses R$200 mil, né, presidente, dá para nós contratar um médico.
Sim. Tá certo? Então, já pedi até para o deputado Rodrigo Moraes também entrar, fazer esse contato, então agora vamos aguardar as informações. Só uma colocação aqui, um pensamento assim, eu falo assim, a gente muda, né? Que nem o próprio prefeito mesmo falou, que não ia ter mais a viagem por Sorocaba, por custo de pedágio, ou coisa ou outra, por Biúna. Beleza. Só que, por exemplo, aqui de Itu, Salto, o pessoal está cortando caminho pelo Éder ali, pelo Éder, sabe, para evitar o pedágio. Então tem que fazer um cálculo aí bem feito, porque talvez seja mais custo para a prefeitura fazer uma volta lá para não pagar 7 ou 10 reais ou 15 reais de pedágio. Então a gente tem que bolar bem. Hoje mesmo eu fui para Itu, voltei e paguei o pedágio. Falei, o comprovantinho está ali. Se a prefeitura não querer pagar, é outro problema. Mas eu vou fazer toda essa volta, vou atrasar muito mais ali. Ó, cheguei aqui em Itapiraí 6 horas da tarde, porque eu vim pelo pedágio. Se eu viesse lá, talvez eu tinha que justificar aqui que não ia poder comparecer. Tem que ver tudo esse custo, desgasta mais o carro, demora mais um pouco para sair, tem que ver isso aí, se é viável. Porque a ver os 200 mil vai ficar muito mais caro em manutenção da... Irmão, o pedido do Chicão. Desculpa, Zé, pode falar. Pode falar. Eu só ia falar com o vereador Dorvilho, mas antes eu não pagava, Dorvilho. Cortaram agora, então? Governador. Agora, né? Nesse último ano, não pagava. Depois dessa licitação da CCR aí, saiu essa daí. A gente tem aqueles cartãozinhos isento de pedágio. Até para você ver que é na região sorocabana, porque eu fui para Itapetininga, a moça que de Araçoiaba, até brinquei com ela. O cartãozinho está aqui, mas agora eu tenho que pagar. Falou, não, agora o senhor tem que pagar. Só que no Alambari já passa, é isento já, livre. Inclusive, essa pauta também está para amanhã também, essa dúvida aí, porque assim, eu mandei, acho que está no grupo, uma fotinho, dizendo que não vai ser cobrado, casos oficiais, que não vai ser cobrado isso e aquilo. Então amanhã também já é essa dúvida junto com a própria TESP amanhã, tá? Tá na pauta também. É interessante o requerimento do vereador Chicão, Não, tá certo. para que realmente o executivo lute para os carros que estão destinados à saúde. Porque pelo que eu entendi, assim, a ambulância não vai pagar. Os carros placa preta não vão pagar. Agora, os carros que estão destinados à saúde, que são, acho que é placa branca, né? Esses vai pagar. Se o executivo não correr atrás, viu, César, vai pagar. Só um minutinho. Eu acho que o carro placa preta vão pagar também. O que eu ouvi falar que todos os carros, sim, inclusive ambulâncias. Eu até fui para Pariquera com o Chiquinho, com o cara do executivo, até que ele deu dinheiro, tirou lá 4,10. Eu falei, não, mas aqui também é livre, ali em Juquiá também não paga. Mas eu acho que vai ter que pagar todo mundo. Aquele outro papel que a gente leu da CCR, que foi lido na sessão retrasada, constava, veículos oficiais não iam pagar. Não, o que eu mandei para o grupo não paga. Foi o que você mandou. Foi o que eu mandei. Foi o que o Gerson mandou, não paga não. Então até uma coisa para estar verificando direitinho, checando se realmente não paga, né? Porque senão a gente fica também na dúvida, né? Se não, paga, mas de acordo com... O negócio é comprar um carro esse placa foi preta. Quem mandou para mim foi o coordenador para planejamento deles, tá? Oficial, não paga. Varia muito esse negócio de pedágio, porque você vindo de Santo, um lugar paga, outro lugar não paga. Então, para você ver, nós passava Castelinho, no Castelo Branco ali, no primeiro pedágio, beleza, o cartão isento passava, batia. Nós chegava em Barueri, ambulância, o pessoal não queria deixar passar lá perto do Rodoanel. Até que um dia eu fui com a ambulância, eu falei, mas que ambulância? Não, mas não pode. Eu falei, então cobra logo isso aí que eu quero ir embora, eu tenho horário para chegar. Vou fazer uma passagem forçada para o senhor. Aí não sei quem falou lá e liberou. Na viagem última que eu fiz agora a Botucatu, só paguei um pedágio aqui em Sorocaba. Na estrada inteira não paguei nenhum. Chegando aqui em Sorocaba, por que eu tive que pagar? Porque era cobrança, é um pedágio que agora a maioria é cobrança eletrônica. Aceita até cartão, aceita Pix, tudo, né? Só não aceita que você passe sem pagar. Vereador, mas o carro oficial da prefeitura também paga, né? Da Câmara não, né?
mas da prefeitura paga, sim. Mas não é para pagar, não. É o seguinte, só esclarecimento, atenção, a gente tem uma autorização da Artesp para, em certos concessionárias, você não paga pedágio, tá? Tem uns que vão cobrar, então a gente tem a prefeitura faz isso, a Câmara faz isso, que pede um cartão, o carro da Câmara tem, e apresenta no pedágio. Então, algumas concessionárias isenta, tem outras que não. Mas do jeito que está indo, daqui a pouco ninguém vai isentar mais nada. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 251. Requerimento número 251/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Lei se o Poder Executivo já solicitou junto à Sabesp o levantamento de ligações de rede de esgoto existentes no município, bem como se há ligações a serem executadas, e quais as providências estão sendo tomadas em relação às ligações das pessoas moradoras em área de reserva ambiental e área de risco, enviando relação das residências que se encontram em área ambiental e área de risco com os devidos endereços. Vereador Dorival Teodoro Bento. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, senhor presidente, só quero falar só a respeito da reunião, né? O vereador Nivaldo esteve junto, o vereador Gerson, o vereador Zé Pires, acho que quase Sabesp? todos, da Sabesp, a vereadora Denise, acho que isso, o vereador do Vir estava, mas parece que estava, quase todos os vereadores estavam. Falar bonito, até papagaio fala, né? Não é verdade? Papagaio fala lindo, né? Agora eles falaram tanta coisa que até agora não vimos nenhum resultado, tá certo? Tá aí a travessa ali da Dona Leó, que nós falamos, do bairro da Dona Leó, ali atrás da antiga Ralip, está lá céu aberto, isso, está ali a céu aberto, ninguém tomou atitude nenhuma. Lá da Vila dos Lima, foi citado aquele dia, eu mesmo citei, falei, o prefeito falou da situação, está lá tudo a céu aberto. Lá no distrito do Rio Turvo, lá no bairro do Quaresmal, tem vários lugares com residências boas, e as pessoas estão jogando esgoto no rio, e a Sabesp sabe disso, que eu já levei eles lá para verificar. Então eu quero aguardar essa resposta. Dependendo dessa resposta, eu vou para o promotor. É isso aí. Eu vou para o promotor, não estou aqui com brincadeira, eu vou para o promotor. Haja, doe aonde doeu, eu vou para o promotor. Porque se trata de saúde pública. Então, aquela vez mandamos requerimento para a prefeitura não respondeu nada. Esse requerimento aí tem que fazer, tá certo, Chico, é isso mesmo. Tem que responder para eles que saber que responda. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura da indicação número 007 de 2025, de autoria da vereadora Denise Aparecida Cavalcante. Indicação número 007. Nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, indica a necessidade de ser criadas leis para incentivo do comércio visando fortalecer os negócios locais, promovendo a sustentabilidade econômica e social, incentivando a compra de produtos e serviços dentro da comunidade, podendo incluir benefícios fiscais, criação de plataformas online para divulgação do comércio local, organização de eventos e ações de capacitação para empreendedores e mais sugestões anexas. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura da indicação, encaminho para as devidas providências. Declaro aberto o expediente externo. Resposta dos requerimentos da 6ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura. A prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia da Piraí à disposição da Secretaria. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação e nem oradores, concedo intervalo de 15 minutos. Toca direto? Toca direto. Tocar direto. Declaro aberta a pauta da ordem do dia. Determino a primeira secretária que faça a segunda chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorvílio Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Justificado.
Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Solicita ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Projeto de Lei número 011/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 11/2025, de autoria do Poder Executivo, altera a vigência e o valor anual no termo de convênio número 1/2022, firmado entre o Poder Executivo Municipal e a Santa Casa de Itapiraí. O convênio poderá ser editado em até R$ 4.214.184 para os próximos 12 meses. Parecer jurídico favorável, parecer de justiça e redação favorável, parecer de educação, saúde e assistência social favorável e parecer de finanças e orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de Lei número 012/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 12/2005, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional e de outras providências, no valor de R$ 961.280, oriundo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Primeiro Porte. Parecer jurídico favorável, parecer de justiça e redação favorável, parecer da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer favorável, parecer das Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Quero aqui aproveitar o momento e deixar registrado que esse valor aqui está vindo ao nosso município de quase R$ 1 milhão. É um recurso totalmente do governo federal destinado para a Expo Gengibre 2025. Esse dinheiro que está vindo para o nosso município não poderá ser gasto em qualquer outro setor, em qualquer outra localidade. Portanto, a festa do Expo Gengibre 2025, a maior parte, praticamente aí 80% de quem está bancando é o governo federal pela primeira vez na história em nosso município. Deixando somente a prefeitura a completar com a grade de show que está sendo contratado pela prefeitura. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Não havendo mais matéria sujeita de deliberação, declaro aberto o tema livre. César. Denise. Dorvírio. Chicão. Zé. Nivaldo. Gerson. Não. Denise está com a palavra. Presidente, antes da abertura da palavra, só quero fazer um agradecimento, pode ser? Sim. Quero aqui agradecer à Câmara Municipal de Piedade, que me concedeu o título de cidadão piedadense, na pessoa do vice-presidente daquela casa, vereador Lucas Moraes. Minha gratidão a todo o povo de Piedade e também parabenizo lá pelo aniversário dos 185 anos. Minha gratidão à Câmara Municipal e ao povo por me dar essa honraria. Agradeço essa Casa de Leis pela comissão representativa, que foi bem representada através da vereadora Denise, vereador César, vereador Gerson e vereador Nivaldo, que representou todos os demais vereadores. Eu me senti honrado por esta Casa Legislativa que esteve em peso ali em Piedade. Então, agradeço a cada um dos senhores, porque todos vocês, independentemente da presença ou não, sempre estiveram aí me dando este apoio. Eu agradeço a todos os vereadores de Itapiraí, consequentemente os vereadores ali de Piedade, por me conceder esse título tão honroso. Muito obrigado, presidente, pela Só aproveitando, Jorge, que a próxima sessão nossa vai ser dia 2 de junho, 3, né? 2 de junho, segunda-feira. Então já receba, receba os parabéns aí pela passagem do seu aniversário, que vai ser dia 29, tá? Dia 29 de maio. Então receba os parabéns para nossos vereadores. E já também do dia 30 receba os parabéns junto com a... Eu acho que a esposa tem que receber os parabéns, porque quando é casado, a esposa tem que receber os parabéns. Mas parabéns pelo laço matrimônio de vocês com o dia 30. Obrigado, vereador, pela lembrança. Lembrando que no último dia 9 agora, de maio, completei 36 anos nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Tempo, hein? Vereadora.
Vereadora Denise está com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem online. Boa noite aos nobres colegas, aos funcionários dessa Câmara. Vou ser breve. Amanhã, eu, Gerson, o vereador César e vereador Nivaldo, vamos na Artesp. Temos várias demandas, né, que nós vamos levar lá. E, se possível, Gerson, César e Nivaldo, vamos fazer uma ata rapidinho ali e fazer eles assinarem. Porque, assim, eles são cheios de falarem coisas e não cumprir. Então, assim, rapidinho ali eu faço uma ata e aí a gente faz eles assinarem, porque eu não dá para confiar, infelizmente. Eles vão querer passar uma conversa na gente, então a gente anota os principais pontos e faz eles assinarem, falando, a gente vai levar uma ata daqui. Se o tempo, dependendo de como for a reunião lá, a gente vai até a Lesp também, que é perto, relativamente perto, para a gente tentar mais alguns contatos. Na última sexta-feira, nós estivemos na Câmara de Piedade, prestigiando a sessão de aniversário, né, nossa cidade-mãe, e prestigiando o nosso secretário, que recebeu o título de cidadão piadadense. Muito merecida a homenagem. Parabéns mais uma vez, Jorginho. Fizemos alguns contatos lá também. Tinha um deputado federal, deputado estadual. Foi muito bom a gente ter ido lá. Aproveitando essa amizade que a gente tem com os vereadores das outras cidades, articulei junto ao vereador Xande de Piedade uma reunião na Câmara no próximo dia 28, quarta-feira. Vai ser às 10 horas da manhã. A gente pensou em fazer aqui ou até em Sorocaba, mas aí a gente chegou à conclusão de que era melhor fazer lá. Estamos convidando os vereadores da região, já chamei Pilar do Sul e já chamei o Ítalo de Sorocaba. Qual é o assunto? Vaga cross. Na verdade, a lotação dos hospitais dos dois regionais. Assim, tá demais, gente. Recentemente a gente passou, sempre a gente passa uns perrengues, né, mas a gente passou um susto aí com um rapaz amigo nosso, apendicite, a gente estava preocupado que já havia estourado, né, não é a palavra correta, e assim, são coisas que tiram o chão de todo mundo, né, aí ligando, falando com um, falando com o outro, tentando. Graças a Deus a vaga saiu, ele já operou, deu tudo certo. Mas assim, não tá, a demanda dos hospitais está muito grande, muito grande. Os planos de saúde estão caros, né? Depois da pandemia, como eu sempre falo, parece, eu que trabalho ali no setor da saúde, nunca esteve tão difícil marcar consulta como agora. Então, assim, a nossa primeira cobrança junto ao governo do estado vai ser sobre a emergência, que é onde dói mais, né? A hora ali que a pessoa está correndo risco de vida. Então, nós convidamos também o pessoal do DRS, da Diretoria Regional de Saúde, para estar lá presente. Não sei se eles vão ou não, mas é para a região poder brigar junto por uma melhora nesses hospitais. Dia 30 de maio, na Lesp, nós temos um compromisso que nós, né, Tapiraí também está ajudando a organizar essa audiência pública, que vai ser sobre a questão do pedágio. Algumas pessoas até falam, nossa, Denise, veja bem, pode ser que venha algumas melhorias aí, mas não está escrito no contrato. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, continuar brigando, porque a cobrança vai vir o ano que vem. Então, assim, até lá a gente vai continuar batendo firme nesse assunto, porque se a gente não conseguir cancelar essa cobrança, que no mínimo a gente consiga mais coisas com essa concessão aí. Então, vamos continuar batendo nessa tecla. Que seja bem claro, né, Denise, que a gente não é contra pedágio. De uma certa maneira, eu sou contra pedágio. Não, eu não sou contra pedágio. Sabe por que não sou contra pedágio? Eu sou a favor de investimento e contra pedágio. Não, eu só vou
vou fazer minha colocação. Sim. Eu não sou contra o pedágio, tá? Tudo hoje em dia a gente paga tudo. Se a gente vai na lanchonete lá em Sorocaba, lá, se você não pagar o rapazinho para limpar, para olhar seu carro, amanhã você chega, o cara risca seu carro. É o pedágio que a gente paga indiretamente. Então o que acontece? O pedágio, quando você tem um pedágio e tem uma rodovia que realmente ela dê acesso, que dê condições da pessoa não morrer nessa serra, que dê condições para uma carreta não passar em cima de um pessoal que vai para a praia, que tenha acostamento, que tenha guarda-reio, que tenha uma segurança, que tenha celular na serra. Então, quando você faz um uso de coisas que realmente você está pagando por uma coisa que realmente dê condições, é uma coisa. Agora, da maneira que está sendo colocado, de uma certa maneira, amanhã vão tirar todas as dúvidas, demoraram para assinar essa... Gerson, no contrato, como nós vimos na audiência que nós fomos em Sorocaba, no contrato Exatamente. não está escrito Exatamente. que vai ser ampliado. Não está escrito, não está nada claro, entendeu? Então, assim, palavras vão... O vento leva. Vamos para realmente... Se for dessa serra, se fosse para uma empresa, fazer uma manutenção... cuidar da serra direitinho. Isso. Justo. Agora, se não fazer nada disso, nós estamos falando, aí nós somos teria que ser o governo federal, né? Eu acho que deveria ser o governo federal, tanto estadual, que eles que são responsáveis, eles já arrecadam muito impostos, mas já que eles não fizeram, chega uma empresa, eu vou fazer, mas eu vou cobrar, como o Gerson falou, por causa da segurança, tudo bem. Vai colocar um pedágio ali no Miguel Russo? Entendeu? Se a gente vai pagar para quê? A hora que começar a pesar no bolso, o povo vai sentir, vai correr atrás da gente, vai correr atrás de todo mundo. Exatamente. Por enquanto, como isso não está acontecendo, porque isso vai impactar muito na supply, vai impactar nos nossos transportes, porque tudo a gente tem que se dirigir a outra cidade, e a gente também recebe funcionários de fora. Então, assim, não, é uma briga que a gente não pode deixar de lutar. Você queria fazer uma colocação? Só uma parte, vereadora. O único comentário que eu vou fazer é o seguinte: grandes mudanças na Serra não haverão mesmo, até porque ela não permite, então. Né? Porque é APA e APP. Agora, uma coisa é certa: com a implantação do pedágio, um grande benefício vai acontecer. Vai acabar a circulação de carreta. Isso vai acabar. Automaticamente, a preservação do trecho vai ser melhor. Né? Então, esse benefício nós vamos ter de imediato. Sim. Que eu creio que seja, como a senhora mesmo falou, um dos poucos. Obrigado. Um dos poucos. Para finalizar, o vereador Chicão comentou da reunião que a gente teve sobre a Santa Casa. Né? Inclusive, a gente aprovou o projeto hoje para não atrasar o salário, né? Para garantir que essa tramitação fosse rápida e não atrasasse o salário dos funcionários. Não ficamos contentes, mas a gente entende, porque assim a Santa Casa corre o risco de perder a filantropia. Não sei se é de conhecimento de todos os vereadores. E se acontecer isso, né, nós vamos ter gastos ainda maiores ali. Referente a um precatório, uma dívida que ficou de 99, alguma coisa assim, para trás, que a Santa Casa entra com liminar e pode ser que dessa vez a gente não consiga. E também foi a questão que o Haroldo falou para nós do pedágio. Então, assim, são gastos, a prefeitura depende de recurso do governo federal e estadual. Então, nós não temos como aumentar a nossa receita. Né? É difícil, é correndo atrás de emenda. Mas a receita mesmo que vem é difícil. Então, a gente tentou melhorar alguma coisa, provavelmente a gente consiga alguma coisa, mas a partir de julho, apenas uma melhora na questão do convênio, que não esquecemos, né, vereador Chicão? Mas a gente optou por aprovar o projeto desse jeito para não prejudicar os funcionários daquela casa. Até a questão de ordem, a respeito da filantropia, né, que o prefeito se colocou, e está preocupante mesmo, né? Até que ele está marcando uma reunião para ir em Brasília, junto com o doutor Hugo. O doutor Hugo tem um ministro lá, que é muito amigo dele, para tentar resolver isso daí. Então, até
foi até boa a reunião, que a gente ficou sabendo disso, que é coisa que a gente não estava sabendo, né? Sim. E que o prefeito também está preocupado com isso, está marcando até a reunião para ir para Brasília para resolver Sim. isso daí. O que acontecia? O certificado do SEBAS era concedido mesmo com essa dívida. Só que agora ele foi reformulado e sem essa certidão, eles não... Está lá que eles não vão não vão renovar o certificado. Eles estão vendo para parcelar essa dívida, mas está na faixa de R$35 mil por mês, é muito dinheiro. Mas a prefeitura está lutando, vão até Brasília, então, assim, maiores investimentos ali, enquanto esse assunto não for resolvido, vai ficar difícil. Muito obrigada e boa noite. Vereador Chicão está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, e boa noite quem nos assiste online. Senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna, então dá licença, eu vou pegar o meu óculos, porque senão não vou conseguir fazer a leitura. Já passou a idade. Eu fiz um requerimento pedindo melhorias ali na rua Guilherme Gil, ali em frente à igreja de congregação. Eu já levei essa situação, antes de fazer o requerimento, uns 2 meses atrás, para o prefeito, né, para os responsáveis da parte técnica da prefeitura. E agora eu fiz o requerimento, aí veio a resposta. O requerimento já está com 30 dias que eu fiz o requerimento. Em atenção ao pedido de informação, e o senhor vereador Dorival Teodoro Bento, referente à possibilidade de implantação de linha de tubo na rua Guilherme Gil, respeitosamente esclarecemos o que segue. Em razão das complexidades relacionadas ao ponto de escoamento, está sendo conduzido um estudo mais detalhado antes da elaboração do levantamento técnico necessário para a contratação e execução da obra. Aqui vem os agradecimentos, né? É uma coisa, um vazio, senhores vereadores, um vazio. Ali não precisa contratação de ninguém para fazer aquele serviço. Não precisa de contratação de ninguém para fazer. A prefeitura tem pessoas capacitadas para fazer aquilo ali. E aquilo ali não vai 1 ano para fazer, e não vai 1 dia para ser resolvido. Ali é questão de horas. Né? Eu acho que é do conhecimento de todos. Eu acho que essa informação que veio, ela está afrontando o pedido desse vereador, ou me confrontando, né, melhor, e faltando com respeito com a comunidade daquela igreja. Porque é uma igreja que ela tem uma representatividade grande no nosso município. Nós podemos assim dizer que é o cartão postal do nosso município. Né? Foi 10 anos para construir aquela igreja. E hoje, um pedido, né, que a Irmandade vem fizeram para mim, que é o conhecimento de todos os nobres vereadores, a resposta que veio ao desfeito, né, do poder público com essa comunidade. Vereador, né? Uma partezinha só. Dia 8 de maio, isso, daquela esquina ali, você está falando também, né? Isso, Daquela esquininha que vai... Eu falei para a secretária, se vocês não forem arrumar, vocês interditam ali. Isso. Porque você viu as valetonas que tá, né? Não tem como passar um carro ali. Não tem. Ela falou que ia resolver. Mas até agora não resolveu. Então aqui eu deixo o meu repúdio, né? Aqui eu deixo o meu repúdio para o prefeito Araldo Todesco de não resolver isso aqui imediatamente. Porque eu tinha comunicado ele há 2 meses atrás. Ele e a assessoria dele. Aí depois eu vi que não fez, eu fiz o requerimento, né, para deixar averbado, deixar informado, não só o prefeito, mas como também o pedido da Irmandade daquela igreja, da Igreja de Congregação Cristã do Brasil. Agora, segundo o nobre vereador, senhores vereadores, eu acredito que a audiência pública a respeito da educação não precisa marcar mais. Acho que por enquanto não, né? Eu acredito que nós não precisa marcar mais, né? Eu vi que essa casa de lei, ela tem regra, ela tem norma e ela tem lei mesmo, né? A casa ela tem lei. Aqui tem autoridade, aqui tem vereadores, né? Que cumprem com a sua missão. Nós não recebemos um diploma aqui na frente
aqui dessa tribuna, aqui dessa Casa de Lei, de qualquer forma, nós recebemos porque nós fomos honrados pelo povo, e o povo merece ser respeitado, né? Então, já que desde que tudo é falado, tem que ser cumprido, né, vereador Dorvilho? Né? Desde que fala, não, a população, né, os profissionais têm que ser respeitados, temos que valorizar o nosso povo, nós temos que valorizar o nosso povo. Agora, só gostaria que nós fossemos informados, né, quem é a pessoa que estão indicando, né, para a gente ficar mais contente, né? Porque até agora eu mesmo não ouvi falar quem que vai substituir o cargo de supervisor da educação. Também não ouvi. Eu não ouvi falar. Só uma parte, vereador Chiquinho, você falou que eu guardei muito. Não precisa gostar de mim, mas respeita, né? Que jeito é? Não precisa gostar de mim, mas respeitar é importante. É isso mesmo. Então tá, já. Muito obrigado, senhores vereadores. Vereador Nivaldo está com a palavra. Boa noite a todos. Vou ser bem breve aqui, que posso ser daqui mesmo. É só para parabenizar a cidade de Piedade pelos seus 185 anos, que é a cidade vizinha nossa aí, que foi a mãe do município nosso, né? Então, só gostaria de parabenizar a nossa querida cidade de Piedade. Obrigado, presidente. Vereador Gerson? Então, tranquilo. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação e nem oradores, declaro encerrada a presente sessão e comunico meus pares que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, às 19 horas. A todos vocês, meu muito obrigado.